Os 2000 foram uma era de muitos produtos questionáveis. Muitas empresas de tecnologia viram lacunas no mercado e pensaram em aproveitá-las, mas a maioria falhou. Eles fizeram coisas que teriam interessado muito poucos de nós se tivéssemos ouvido falar delas, o que geralmente nunca fazíamos. E essas são muitas das coisas sobre as quais falo neste canal. Empresas como a Media que realmente pensaram que iriam consertar um buraco gritante no mercado, mas depois morderam muito mais do que podiam mastigar. E o tópico deste vídeo, a Niveus Media também foi uma dessas empresas. Eles eram uma startup sediada em Los Gatos, Califórnia. Eles fizeram computadores, e imagino que você nunca tenha ouvido falar deles. Eu também não tinha, e eles já se foram há muito tempo. Mas acho que eles realmente pensaram que tinham uma chance de se tornar um grande nome por razões que se tornarão óbvias. Espero ter 2 de seus produtos aqui. Esta é a edição Niveus Media Center Denali e seu irmão mais novo. Aqui está o extensor de mídia Niveus Borda. E ambos os dispositivos estão intimamente conectados. E ainda assim, são muito diferentes. Parece quase como se 2 empresas diferentes os tivessem feito. Eles são tão distintos, na verdade, que nem vamos olhar para a borda hoje. Vou fazer um vídeo de acompanhamento para isso porque há muita coisa para dizer. E o tom será consideravelmente diferente porque, veja, o Denali é realmente um produto bastante razoável, pelo menos de certa forma. E até onde posso dizer, ele também era único em seu tempo. A borda, enquanto isso, é uma abominação profana que não deveria existir. E pela primeira vez, eu realmente quero dizer isso. É uma droga e estou bravo com isso. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto e focar no Denali, que realmente não é uma droga. Ele não parece muito impressionante de frente, então vou apenas girá-lo para que possamos começar. Logo de cara você notará 2 coisas. Este é claramente um equipamento AV, certo? Ele é coberto de conectores RCA, portas de vídeo e outras coisas, mas também é claramente um PC. Esta é uma fonte de alimentação ATEX, certo? E esta é uma licença do Windows Vista. Então você provavelmente pode adivinhar apenas por eles que este é um PC de home theater. Mas é provavelmente o maior que você já viu, certo? Também é provavelmente o mais pesado que você já viu, mas você terá que acreditar em mim. Esta coisa é um tanque absoluto. Agora um computador pode ser pesado por alguns motivos diferentes. Isso poderia estar lotado de discos rígidos, mas não está. E poderia ter 8 GPUs enormes dentro, mas este não tem. E poderia ser construído em um gabinete à prova de bombas para uso militar. Mas este não era. Este é pesado por causa desses grandes dissipadores de calor monstruosos em ambos os lados. São como 30 libras de alumínio ali. E há apenas uma razão para ter isso. Como você pode imaginar pelo cabo de alimentação, esta máquina está realmente ligada agora. E isso é impressionante. Ok, talvez isso não te impressione muito. Mas você tem que entender isso do ponto de vista da produção. Se este fosse um PC normal, você mal conseguiria me ouvir por causa do barulho do ventilador. Os microfones captam os ventiladores do computador incrivelmente bem. Por algum motivo eu realmente cheguei a colocar um PC em outra sala e passar cabos de extensão por baixo da porta para lidar com o barulho do ventilador. É simplesmente intolerável. Mas este é quase perfeitamente silencioso porque é completamente sem ventilador. Por que não? Por que ninguém está aplaudindo isso? Provavelmente porque PCs de home theater sem ventilador, são tão comuns. Você pode simplesmente digitar isso no Google e comprar um. Isso faz com que isso pareça bem chato, eu acho. Bem, e se eu dissesse que este foi construído em 2007 com base em um design de 2004? Isso faria alguma coisa por você? Bem, provavelmente ainda não, mas deveria porque o resfriamento passivo, particularmente para máquinas de alto desempenho, não era realmente uma coisa ainda. E isso era um problema real, principalmente para PCs de home theater. Agora, isso pode parecer redundante, mas quero resumir o que é um ADAT-PC, tanto porque será um contexto importante, quanto porque, embora muitas pessoas ainda usem essas coisas, a maioria das funcionalidades que costumavam ser exclusivas, agora, estão disponíveis por meio de ou dispositivos mais baratos e simples. Então você pode não saber qual valor eles costumavam oferecer, ou eu acho, até mesmo o que eles são. O conceito em si remonta ao final dos anos 90 e é muito simples, na verdade. Em vez de ter um videocassete, um DVD player, um CD player, um toca-fitas e assim por diante em seu sistema de entretenimento, você apenas conecta um PC à sua TV e sistema estéreo. E reproduz filmes, programas de TV, música e outras coisas. Isso permite que você substitua 5 ou 5. E uma vez que você tem um desses configurado, você pode sentar no seu sofá e acessar qualquer forma de mídia que você queira sem precisar folhear caixas de joias ou fazer malabarismos com 3 ou 4 controles remotos diferentes. Em outras palavras, é exatamente o mesmo motivo pelo qual as pessoas constroem servidores flex. Mas você pode se surpreender ao saber que tudo isso era possível há mais de 25 anos, porque em nível de hardware, eles não são particularmente especiais. Os primeiros ADT-PCs, que vieram apenas computadores comuns em gabinetes de torre bege, que ficavam no carpete ao lado dos aparelhos de TV das pessoas, e eles rodavam o Winamp e o controlavam com um teclado com um longo cabo de extensão. Felizmente, eventualmente ficou um pouco mais refinado do que isso.
As empresas começaram a vender gabinetes que pareciam mais com casas e centros de entretenimento. E as pessoas começaram a criar software personalizado para isso, que oferecia uma interface de usuário de 10 pés. Esse é o termo para uma interface que você pode ler confortavelmente do seu sofá, de 6 a 10 pés de distância da sua TV. E que você pode operar dessa distância com um controle remoto, em vez de um mouse ou teclado. Agora, as pessoas ainda constroem e usam PCIs HD. Na verdade, tenho um na minha sala de estar. Mas para ser honesto, ele foi amplamente substituído por uma Apple TV. E você sabe, não é realmente injusto classificar essa coisa como um Roku de 60 libras, mas há algumas razões pelas quais você não poderia simplesmente usar uma caixinha como fazemos agora, principalmente antigamente para esse tipo de aplicação. O mercado de HDPC realmente começou a esquentar no início dos anos 2000, tipo 405, numa época em que streaming simplesmente não era uma coisa. No entanto, a maioria dos serviços que temos agora nem existiam. Não havia Spotify Hulu. A Netflix era apenas uma loja de aluguel de DVDs por correspondência. O streaming de música estava começando, mas apenas na forma de Pandora. Isso tinha restrições estranhas e certamente não era popular. Então, se você quisesse reproduzir mídia digital na sua sala de estar, não poderia fazer isso com um gadget pequeno que apenas puxa dados pela internet. Você precisava de algo com armazenamento interno, para armazenar seus MP3, seus AUX, seus arquivos MOV, e na época, isso significava ter um disco rígido giratório de 3 polegadas e meia, que por si só é maior e consome mais energia. E se você quisesse algo mais do que apenas música, precisaria de ainda mais hardware do que isso. Porque havia poucos ou nenhum serviço oferecendo programas de TV ou filmes para download. Então, para a TV, você precisaria de uma placa sincronizadora para poder extrair programas das ondas de rádio e gravá-los conforme fossem transmitidos. E acho que a situação do cinema era ainda um pouco pior do que isso. Ninguém oferecia um serviço de streaming ou download de filmes, até onde eu sabia, pelo menos até o final de 2006. E mesmo uma vez eles ofereceram. A seleção foi bem ruim por um tempo. Agora, havia programas legais comerciais para ripar DVDs, mas poderia ser um processo longo e tedioso se você tivesse uma grande coleção, o que naquele momento era muito provável. Além disso, eles ocupavam muito espaço no disco rígido. E você sabe, já que você tinha que ter o DVD para começar de qualquer maneira, por que não simplesmente colocá-lo no drive e assisti-lo, certo? Não é como música, onde você vai ouvir algo muitas vezes ou alternar entre artistas, sabe? Durante todo o dia. Você vai assistir a 1 ou 2 filmes de uma vez, certo? Então não dá tanto trabalho ir lá e encontrar um disco e colocá-lo no drive. Então eu acho que muitas pessoas provavelmente pularam todas as etapas intermediárias e apenas usaram seu HDPC como um reprodutor de DVD. Não há muita vantagem nisso em relação a apenas comprar um reprodutor de DVD comum, além de tirar mais uma caixa da sua sala de estar. E isso foi suficiente para justificar isso para muitas pessoas. Mas isso significava que você estava gastando de 250 a 400 watts por hora só para assistir a um filme, o que era uma droga. E esse é o problema número 2. Na verdade, um Roku tem um pequeno sistema em um chip que consome praticamente nenhuma energia, porque temos silício personalizado hoje em dia que decodificará 4K, 60H, 265 e apenas 3 ou 4 watts. Mas em 2005 não tínhamos isso. E a decodificação de GPU estava em sua infância. Então, por padrão, você estava fazendo todo o processamento de vídeo em software na CPU, o que era realmente ineficiente. E se você estivesse usando a máquina como um TiVo, o que imagino que a maioria das pessoas fizesse, você também estaria codificando vídeo, o que era brutalmente intensivo em recursos em uma época antes de coisas como NVENC. Também não havia grandes opções para CPUs de baixo consumo. Na melhor das hipóteses, você poderia obter algo como um VSSI 3, que era tão pouco potente que podia funcionar sem um dissipador de calor. Também era ridiculamente lento, mesmo para a época, supostamente incapaz de decodificar até mesmo DVOCs de definição padrão em tempo real. Certamente ele nunca teria lidado com vídeo HD, que estava rapidamente se tornando importante. Certamente muitas pessoas conseguiram montar PCs HD em torno de hardware de baixo custo. Havia muitos celerons de segunda mão por aí, reproduzindo arquivos AVI de programas de TV. Mas se você estivesse construindo ou comprando uma máquina nova, provavelmente queria que ela fosse a prova do futuro. E em 2005, isso significava que ele teria um Pentium 4 ou um chip AMD equivalente. E isso era realmente um problema porque as CPUs de ponta daquela época tinham TDPS que podiam chegar a mais de 100 watts. E ignorando o impacto na conta de energia, isso é muito calor para se livrar. E o home theater é uma das piores situações em que se pode estar quando se trata de calor. Isso nunca foi realmente reconhecido pelo mercado. Quer dizer, você tem que lembrar que no começo não havia realmente um mercado. Os primeiros HDTPC eram todos construídos à mão, a menos que você inclua os raros destaques como Gateway Destination, que foi lançado em 1996, mas supostamente era terrível. E não muito popular até 2001, ou algo assim. A maioria dessas máquinas era feita em casa com peças de prateleira e rodavam softwares baseados em Linux. Tenho certeza de que me lembro de algumas empresas tentando comercializar esse tipo de configuração, mas sem muita aceitação. E então, em 2002, o Windows Media Center foi lançado, e era uma solução relativamente inteligente e fácil de configurar que permitia que os fornecedores de PC construíssem sistemas dedicados prontos para uso que você simplesmente levava para casa, conectava e usava, como qualquer outro componente AV. E isso praticamente criou um mercado de varejo para essas coisas da noite para o dia.
Apenas alguns anos depois, as revistas estavam fazendo resumos completos de máquinas de grandes empresas como HP e Alienware, que foram construídas especificamente para ficar embaixo da sua TV. Agora, eu não gosto muito do Windows Media Center, mas ainda sinto que ele resolveu bastante o lado do software, no que diz respeito à maioria dos consumidores. Mas no lado do hardware, nem tudo foi tão cor-de-rosa. Todas essas máquinas tinham Pentium 4S ou Athlons de ponta rodando de 65 a 95 watts. E a única maneira que alguém conhecia de se livrar de tanto calor era simplesmente explodi-lo para fora do gabinete com ventoinhas. Mas já que estamos falando de dispositivos Always Center aqui, você vai colocá-los em um gabinete de madeira com uma porta de vidro na frente. Então, como isso vai funcionar? Bem, parece que provavelmente não. Como o Maximum PC descobriu, o Z545 da HP, que era bonito e elegante, e realmente parecia a parte central do AV, não conseguiu sobreviver a um Central Aver real por mais de algumas horas antes que os ventiladores atingissem os níveis de decibéis Pratt e Whitney, e a máquina travou logo depois. Sem surpresa, a HP esperava rodar essa coisa ao ar livre. Eles disseram que se você colocar em um armário com porta, você tem que deixar a porta aberta, ou ele vai cagar na cama em pouco tempo. Mas o Máximo de PC realmente fez isso, e ainda cagou na cama. E a saber, eles perguntaram por que a HP projetou isso para parecer um DVD player, mas então exigiram que você não tratasse como um. Não faz muito sentido, faz? Se o objetivo de um IDT-PC é não se parecer com um computador na sala de estar, então você não pode exigir que o usuário o trate como um. Mas pior, mesmo se você estacionar a máquina em um lugar aberto, ela ainda tem ventiladores lá dentro, e você sabe como isso vai acontecer. Eles vão liar no pior momento possível. Ninguém queria que sua decepção nas cenas climáticas de Serenity fosse arruinada por uma turbina a jato girando perto de sua TV. Isso continuou sendo um problema sem solução. Com o ADAT-PC, o que você realmente queria era uma máquina sem ventoinhas. E isso era quase impossível. Obviamente, hoje em dia isso é fácil. Você só pega um desses gigantescos coolers passivos de CPU e uma GPU correspondente, e você sabe, eles estavam começando a existir nessa época. Aparentemente, mesmo em 2003, a Zalman venderia a você um cooler passivo para a GPU, uma fonte de alimentação e todo tipo de outras coisas. Mas, até onde eu sei, ninguém fez um cooler de CPU totalmente passivo e sem ventoinha. E pelo que entendi, mesmo os que temos agora exigem uma quantidade razoável de fluxo de ar que não acho que você conseguiria obter em um gabinete estilo HDPC. Especialmente se estivesse dentro de qualquer tipo de gabinete AV. Então esse era um problema complicado, e resolvê-lo parece ter sido o princípio no qual a Niveus Media foi fundada. Se voltarmos para aquele resumo de 2005 sobre o Alienware e o HP, era uma máquina Niveus, não é a que eu tenho, mas é seu irmão mais novo. O Media Center Rainier Edition 2004. Agora pensem em quão notável isso é. Como descobri na página do LinkedIn do então CEO, a Niveus tinha no máximo 20 funcionários, e provavelmente menos neste momento. E ainda assim seu produto conseguiu não apenas se tornar um herói na ciência popular, ao lado de uma máquina feita por uma megacorporação e outra feita por uma empresa que estava prestes a se tornar uma megacorporação, mas também tratando ambas como seu trono. Essa startup inédita conseguiu virar manchete, mesmo que por um momento, e isso é bem louco. Mas eles conseguiram isso sendo a única empresa que tentou resolver o problema do ruído. Quando vi o nome Rainier pela primeira vez, pensei que a Niveus poderia ser uma empresa do noroeste do Pacífico, mas, na verdade, é uma referência aos picos nevados do Monte Rainier. Na verdade, suas convenções de nomenclatura eram todas temáticas em torno do frio. Niveus é a palavra latina para nevado, e seu logotipo era um floco de neve. Então parece que toda a intenção deles desde o início era fazer máquinas que funcionassem bem. Isso torna meio estranho que seu primeiro produto não tenha nada a ver com isso. A caixa que eles lançaram em 2003 também era um PC de home theater, e um dos primeiros. Mas parece que era só isso. Era apenas uma placa-mãe Minitex, em um gabinete estilo AV. Nenhuma menção a resfriamento passivo ou algo assim. Uma coisa curiosa sobre isso é que ele não rodava o Windows Media Center. Eles foram com um produto de uma empresa chamada Home Media Networks. Acho que era chamado de Show Shifter. Não consegui encontrar muitas informações sobre ele, mas a revista PC sugeriu que era basicamente um clone de um Media Center. Então imagino que eles simplesmente não gostaram dos termos de licenciamento da Microsoft, ou algo assim. Então a caixa única parece bem comum. Mas acho que eles só tiveram que lançar algo para ganhar tempo e financiamento para tirar sua ideia real do papel. E o Rainier parece ter sido essa grande ideia. Como você pode imaginar pelos enormes dissipadores de calor, esta também era uma máquina totalmente sem ventoinha, e essa é a base sobre a qual ela foi vendida. Talvez seja por isso que parecia mais simples do que a concorrência. O HP e o Alienware tinham painéis de controle elegantes com displays de status e entradas frontais, mas o Rainier tinha apenas uma grande placa de metal, com um slot para DVD e um botão liga-desliga. Mas talvez eles achassem que seu truque era bom o suficiente. Bem, pelo que vale, em um resumo de 2004, a Maximum PC deu ao Rainier uma nota 9 de 10, melhor do que qualquer outra coisa que eles analisaram, apenas porque era silencioso e travava menos. Eles não postaram nenhum dado térmico, mas podemos supor que ele não estava travando porque não estava superaquecendo. E um ano depois eles fizeram outro resumo com ainda mais máquinas e algumas delas obtiveram uma pontuação semelhante.
Mas se você ler o texto, eles dizem que o Rainier foi o melhor do lote porque era a única máquina que você podia colocar sob sua TV e esquecer, que é o que as pessoas precisavam de equipamentos AV. Então sim, eu acho que seu único truque era bom o suficiente. E ainda assim essa máquina estava balançando um Pentium 4 de 2,8 GHz. Agora, não sei se este era o modelo básico de 65 watts ou o modelo Hyper Threading Posterior que rodava a 85 watts, mas de qualquer forma era uma CPU de desktop completa que teria sido muito afetada na decodificação e codificação de NVIDIA 2.1 e possivelmente até mesmo resoluções. Então, como o Rainier lidou com todo esse calor? Bem, não posso te contar, já que não tem um, mas definitivamente podemos desmontar o Denali primeiro. Mas vamos terminar de examiná-lo, porque há muita coisa acontecendo do lado de fora. Esta máquina claramente segue os passos do Rainier, incluindo o nome de outro pico de montanha nevado. Mas, assim como o Monte Denali, este é bem maior que o Rainier. E sem surpresa, grande parte de sua massa está nos dissipadores de calor. Quero dizer, essas coisas são realmente enormes. Não sei se isso acontece na câmera, elas são enormes. Eu não medi isso. O que é isso? 8 polegadas, 10 polegadas. Algo assim? Eles são gigantescos. Eles também são muito complexos. Vou inclinar isso aqui no limite por um segundo. Olhe para isso. Tem muita coisa acontecendo com essas barbatanas ali, cara. O Rainier usou esses afundamentos de nadadeiras retos, muito simples, mas eles eventualmente mudaram para esse design em versões posteriores dele. E eles reivindicaram isso. Isso é mais eficiente. Não sei sobre isso, mas posso dizer que elas são brutalmente afiadas nas bordas. E não importa como você carrega essa coisa, ela vai cortar suas mãos em pedaços. O painel frontal é outra grande fonte de peso. Isso é como uma placa de alumínio de meia polegada de espessura. Não é incomum vê-lo em equipamentos de áudio e home theater de última geração. E está bem claro que esse é o visual que eles queriam. O design real, é claro, é bem simples. Além do sulco aqui, eles realmente não se esforçaram muito em termos de estética. E não há muita coisa acontecendo. Temos um desses divertidos botões de energia de aço inoxidável, resistentes a violações, algumas portas USB Firewire e um slot para o DVD Home. E é isso. Todo o resto está na parte de trás, mas cara, como tem muita coisa na parte de trás. A primeira coisa que você notará é que eles se esforçaram muito para fazer com que isso não parecesse um PC. Quer dizer, essa coisa parece um receptor AV. De cima, temos DVI, temos componente HDMI em 3 plugs separados, que na verdade são BNC em vez de RCA por algum motivo. Agora, coisas realmente antigas que usavam entradas de vídeo componente usavam BNCs, mas neste momento eu realmente esperava que isso fosse RCA. Parece uma escolha estranha, mas de qualquer forma, abaixo disso, temos RFS, entradas de vídeo e áudio para 2 sintonizadores de TV separados. E então, há entradas de RF para 2 sintonizadores de ADTV adicionais. Então temos nossa porta serial de rede, e então, áudio 7,1. Tudo como conectores RCA separados, envoltos com entradas de áudio esquerda e direita. E então, SPDIF de cobre. Há também USB e Firewire Key. Mas o que você não verá é um recorte de porta ATEX ou um compartimento de cartão. Sem o Vista Coa, ou contorno da fonte de alimentação ATEX, você poderia facilmente pensar que isso não era um PC. Eles claramente se esforçaram muito para garantir que isso parecesse e fosse sentido como um componente AV de POM. E isso cria uma conexão pessoal interessante para mim. Veja bem, por alguns anos trabalhei em uma empresa que fabricava amplificadores para o mercado audiófilo. Éramos uma operação muito pequena, então pude ver como cada parte da salsicha era feita. E posso dizer que a Niveus era muito parecida. Eu reconheço todas as técnicas de fabricação usadas aqui por serem as mesmas que usamos e as mesmas que a maioria dos fabricantes de amplificadores audiófilos usava. Então aqui vai um fato divertido para você. Há uma boa chance de que essa coisa tenha sido feita inteiramente nos Estados Unidos, e não sou eu que estou dizendo. Hahaha, América. É que muitas pessoas provavelmente estão acostumadas a pensar que este país não tem basicamente nenhuma capacidade de fabricação. Isso não é verdade, e nunca foi. Mas é verdade que a maioria das empresas faz tudo no exterior porque é mais barato. Mas isso geralmente é em grandes quantidades. E você pode ter certeza de que esta empresa fez muito poucos desses, já que, como eu explicarei mais tarde, eles nunca foram vendidos no varejo com baixos rendimentos. E para este estilo de construção não há necessidade, e muitas vezes nenhum benefício em ir para o exterior. Você pode obter todas as peças que vemos aqui localmente. Foi exatamente isso que o lugar em que trabalhei fez. E você pode perceber pelos métodos de montagem de baixa tecnologia. Por exemplo, este painel superior aqui são 2 peças separadas de metal. Agora, se a Sony, por exemplo, tivesse feito essa coisa, eles teriam esses furos de ventilação estampados na folha. Mas isso requer que você faça uma matriz de estampagem, cara. Então, em vez disso, esta é apenas uma única placa plana com furos provavelmente cortados com jato de água ou laser. E então a malha de ventilação é uma folha pré-fabricada que foi cortada em um retângulo de tamanho aproximadamente certo e então colada na parte inferior do COVID com fita adesiva. Então você entende o que quero dizer, certo? Isso não é algo para o qual você constrói uma linha de montagem inteira. Alguém estava colocando manualmente essas folhas na máquina, apertando o botão de iniciar um programa. E provavelmente o resto disso também era trabalho manual. Sabe, para o acabamento aqui, tem um efeito escovado ali. Você passa uma roda de arame sobre a superfície e então para a cor, você anodiza em preto. Tudo feito à mão.
Parece um pouco mais bruto do que o que a Sony venderia, mas funciona. E o mais importante são coisas que eu poderia fazer em um raio de 20 milhas da minha casa. E em uma quantidade de 10 ou 20 unidades, em vez de um mínimo de 1000, eu poderia literalmente fazer essa coisa exata, fazendo 4 ligações telefônicas e enviando um desenho CAD por e-mail para alguém. Quer dizer, eu literalmente fiz isso. Tudo o que foi dito acima é baseado na experiência. Na verdade, a serigrafia no painel traseiro aqui parece exatamente com o que eu costumava fazer no CorelDRAW. E nós tínhamos isso impresso em algum lugar da cidade. O painel frontal também. Isso é apenas um pedaço de alumínio. Você pode obter esta usinagem CNC em praticamente qualquer lugar. A parte mais exótica de toda essa máquina são, na verdade, os dissipadores de calor. Certamente. No entanto, algumas dessas peças foram compradas direto da prateleira. E entre elas estavam esses plugs RCA. Eles parecem exatamente com os que usamos em nossos amplificadores. E vieram de uma empresa chamada Cardis Audio. Eles são feitos especificamente para equipamentos audiófilos e é por isso que custam US$ 28 cada. Eu não estou inventando isso. Você pode verificar o número da peça. A GFA e a Cardis não fazem descontos em grandes quantidades, até onde eu sei. Existem falsificações baratas hoje em dia, mas acho que não existiam há 20 anos. Então, tenho quase certeza de que estamos olhando para o US$ 450 em conectores de luxo aqui. E depois de todo o trabalho manual que foi feito nisso, o corte a jato de água, a escovação, a anodização, a serigrafia e a montagem manual de mais de uma dúzia de plugs de $. Agora, talvez eu esteja errado sobre isso. Talvez sejam clones baratos, mas ainda assim, quando os vi, ocorreu-me que enquanto isso estava sendo construído em Los Gatos, eu estava sentado a 160 quilômetros de distância, montando dispositivos notavelmente semelhantes. E isso coloriu bastante a narrativa para mim. Não consegui encontrar muitas informações sobre Niveus em lugar nenhum. Certamente nada de informações privilegiadas sobre beisebol, apenas algumas análises de revistas e um site arquivado cheio de porcaria de marketing genérico. Mas olhando para essa coisa e tocando nela, percebi que tenho certeza de que eles se pareciam exatamente com o lugar em que eu trabalhava por dentro. Farei algumas afirmações infundadas com base nisso à medida que avançamos. Então tenha paciência comigo. De qualquer forma, se ignorarmos todo o metal pesado e compararmos isso a outros ATPCs, em termos de recursos, não é nada extraordinário. Quer dizer, a HP pode ter usado fichas mais baratas, mas ainda tinha áudio 7,1, vídeo analógico e digital, múltiplas entradas de sintonizador e assim por diante. Na verdade, a HP tinha mais entradas, mas também tinha uma ventoinha. E isto não. Então aí está a sua diferença. E para ser claro, essa é toda a base sobre a qual a máquina foi vendida. Ou bem, a única legítima. A Niveus tinha uma tendência a alegar que eles fizeram coisas que outras pessoas fizeram. Eu vou expandir isso mais no próximo vídeo, onde é muito mais relevante. Mas só para dar uma ideia, o folheto oferece uma lista de recursos, e é apenas a lista de recursos na edição do Windows XP Media Center. Exceto por essa última parte, os filmes, música e muito mais sob demanda. Nós vamos abordar isso mais tarde, mas sim, isso é eles dando o melhor de si. Aqui está o programa que compramos. A segunda lista, no entanto, é genuinamente exclusiva. Temos o sistema de resfriamento passivo Niveus Glacier TMDH, o gabinete antivibração para disco rígido e a construção em alumínio de alta qualidade. Eles realmente fizeram tudo isso, mas também é apenas o sistema de resfriamento distribuído em 3 pontos. E o quarto ponto, a propósito, é apenas eles anunciando orgulhosamente que registraram a marca registrada do conceito de ter um painel traseiro. Quer dizer, sério, painel de convergência? TN? Isso é bem idiota. É só um monte de plugs. Não é uma conquista. Não precisa de um nome especial. E painel de convergência é realmente ruim, de qualquer maneira. Então, resumindo, se você ler nas entrelinhas, o próprio folheto deles deixa claro que este produto é apenas um PC comum. Quer dizer, é isso. Seu lançamento inicial em 2005 tinha um Pentium D, alguns gigas de RAM, alguns sintonizadores de TV e a edição XP Media Center. Está bem no meio termo para a época. Agora, a minha não é a versão de 2005. A Niveus reutilizou os nomes dos modelos ao atualizar o hardware por vários anos consecutivos, o que torna as coisas um pouco confusas. Mas este foi lançado com o Windows Vista Ultimate, o que o coloca em algum momento depois de 2006. E a CPU é um Core i2 Dual e 4600, o que o coloca em algum lugar em torno de 2007. E tenho quase certeza de que isso está certo, com base nos tempos de modificação do arquivo no disco rígido. Então é com isso que vamos. E neste ponto, eu provavelmente deveria mostrar a vocês o que essa coisa faz. Quer dizer, quase parece inútil, já que é literalmente o mesmo que qualquer outro ADTPC. Mas acho que esse é o ponto. Veja, eu sabia antes mesmo de levar essa coisa para casa que ela teria apenas o Windows Vista, e executaria o Vista Media Center como todo o resto. Essa era a intenção da Microsoft de dominar esse mercado, eliminando a necessidade de os fornecedores saírem e encontrarem um pacote de software de home theater, de terceiros, ou fazer qualquer trabalho de integração real. Para construir um ADTC comercial, você apenas coloca algum hardware em uma caixa e então instala o Windows nele. Você já estava comprando licenças do Windows, então você simplesmente deu um passo para a esquerda e comprou uma ligeiramente diferente. Tenho certeza de que algumas empresas foram pelo menos alguns metros além da marca, mas a Niveus não. E eu gostaria de mostrar isso a você agora. Algumas coisas que vale a pena mencionar. Durante a sequência de inicialização, eles se preocuparam em instalar uma tela inicial personalizada do BIOS.
Acredite em mim, eu vi fornecedores que nem se preocuparam. E logo depois que isso clareia, vemos essa coisa. Este é o controlador RAID integrado da Intel, e ele está realmente configurado. Pelo que posso perceber, essa coisa tem sua configuração original de disco rígido, que é de 2500 de GAF, acho que 7.200 revoluções por minuto. Eu nunca verifiquei isso. Vou colocar texto na tela. Mas de qualquer forma, eles os dividiram para que fiquem realmente rápidos e não tenho certeza se realmente precisava de tudo isso. Quer dizer, acho que essa coisa tem vários sintonizadores de TV. Então você poderia gravar 2 programas de TV enquanto assiste outro. Eu realmente não tenho como testar esse cenário. Mas sim, talvez isso tenha excedido os IOPS de uma única unidade. Então isso pode ter sido necessário. Mas, em qualquer caso, o fato de que a Intel RAID realmente me deu alguns problemas. Eu não quero me aprofundar muito aqui, mas eu tive muita sorte de conseguir essa máquina com o carregamento de software original intacto. Veja bem, quando eu o inicializei pela primeira vez, ele inicializou no Windows 10, que definitivamente não é o que veio com ele. Mais tarde, descobri que alguém tinha entrado, retirado parte do hardware original e deixado o aparelho, como você sabe, parafusos removidos e os discos rígidos desconectados. Então parece que eles estavam no processo de convertê-lo para alguma outra finalidade. Estou supondo que era um roteador doméstico porque eles adicionaram uma placa de rede completamente redundante. Mas aparentemente, eles não conseguiram limpar completamente o disco rígido. Porque quando fui instalar o Windows Vista, encontrei uma partição de serviço de imagem verdadeira da Acronis, que para minha surpresa, continha a imagem original do sistema. Demorou cerca de 2 dias para restaurá-lo porque ele continuava me dizendo que a imagem estava corrompida. E quando tentei usar uma cópia do Linux, inicializando como uma unidade USB para copiar essa imagem da partição, não consegui porque o Linux aparentemente não consegue se comunicar com esses controladores RAID falsos da Intel, como se eles tivessem suporte. Mas de acordo com todo mundo, isso praticamente nunca funciona, pelo menos nesta era. Então, eu não consegui extrair os arquivos e realmente pensei, sabe, que nunca conseguiria recuperar a coisa. Mas então, do nada, pensei, será que é o RAM? Então executei o mentest, e com certeza era mesmo. Consegui inicializar o Windows 10 aqui, e inicializar várias versões diferentes do Linux, e iniciar uma imagem verdadeira do Cronos, e todas essas outras coisas sem problemas. Mas quando tentei recuperar a imagem do sistema, ele dizia que estava corrompido. Troquei a RAM, e parou de fazer isso, e restaurou. Sem problemas. Nunca havia uma falha tão específica. Mas sim, tive muita sorte. Até onde eu sei, você está prestes a ver o software exato com o qual ele foi originalmente enviado, para o bem ou para o mal. Então, como mencionado, é o Windows Vista, e ele inicializa, e nos leva para uma tela de login. A conta de usuário de estoque é Niveus, então acho que a senha pode ser Niveuse. Sim, era. Mas sim, por que existe uma tela de login? Por que eles não teriam a experiência pronta para uso configurada para fazer login automaticamente e iniciar o Windows Media Center? Certamente eles não esperavam que você sentasse no sofá com um teclado sem fio e digitasse uma senha, certo? Então, efetuamos login, chegamos à área de trabalho, e é bem básico, como se tivéssemos um papel de parede do Niveus. Mas essa é praticamente a única personalização. Quer dizer, se formos ao centro de boas-vindas aqui, eles têm 2 links para o site deles, e, se clicarmos neles, também teremos um papel de parede lá. Mas isso é tudo que eles fizeram para fazer isso parecer especial de alguma forma. Quer dizer, ele inicia o Media Center automaticamente? Não. Havia um link para ele na área de trabalho? Também não. Existe um manual em PDF em algum lugar? Também não. A única coisa que eles têm aqui na área de trabalho para você começar é um teste de 14 dias para algo chamado Controles Autônomos Mirage, que aparentemente era um aplicativo de controle remoto para o Windows Media Center, que eles recomendavam que você executasse como um tablet PC para usar como seu controle remoto do sofá. E de outra forma, isso parece apenas uma cópia nova do Windows, sem nada instalado. Na verdade, este é o Vista ESP0. Em outras palavras, ele não tinha Service Packs instalados, o que realmente se encaixa no prazo, porque o Vista ESP1 não foi lançado até 2008. Mas além disso, além de alguns drivers, eles simplesmente não instalaram nada aqui. Se pularmos para o menu iniciar, instalei alguns programas extras, então há alguma desordem aqui. Mas as únicas coisas que eles realmente adicionaram foram esta coisa que diz MacWeather e então esta pasta aqui, diz Niveus Media, que contém apenas um link para sua loja de mídia HD. E esses são ambos componentes do Windows Media Center. Então vamos ao prato principal aqui. O Windows Media Center, devo lembrá-lo, é um aplicativo que foi fornecido com a maioria das cópias do Windows Vista, exceto a edição Home Basic. Então, apenas iniciamos isso e lá está. Agora, esta é a versão Vista do Windows Media Center, que é muito diferente da versão XP. Mas eu não gosto muito de nenhum deles. Tenho uma série de reclamações que não quero abordar. Vou reservar um tempo para mergulhar nisso completamente em um vídeo dedicado algum dia, mas não vou me prender tanto a isso agora. Poderia continuar por um bom tempo, mas se você nunca viu antes, aí está. Não é nada realmente notável. É basicamente uma barra de mídia cruzada do PlayStation 3, com os números de série arquivados e mais inchada e difícil de navegar. Então podemos entrar aqui, por exemplo, e tocar música. Aqui está a minha biblioteca de música.
Carreguei um monte de MP3 apropriados para a época que eu tinha, nenhum dos quais posso tocar para você. Sabe de uma coisa? Eu não tenho nenhum alto-falante instalado, então vou em frente e toco um. Podemos tocar música e podemos usar os visualizadores do Windows Media Player, então isso é legal. Além disso, se eu tivesse alguma foto aqui... acho que vem com um monte de fotos de amostra. Podemos ver uma apresentação de slides de fotos, o que eu acho que é legal se você quiser. Você sabe, mostrar suas férias para alguém na sua TV. Quer dizer, eles não vão ficar menos interessados dele que se você fizesse isso em um projetor de slides real. Também podemos reproduzir um DVD. Temos um DVD aqui em algum lugar, ou eu levei todos para casa. DVD que deve começar a tocar automaticamente. Lá vamos nós. O próprio senhor, Jameson Bond. Vou ejetar isso porque essa é a parte mais barulhenta da máquina. De longe, o DVD-ROM. Quando sua máquina não tem nenhuma ventoinha, você realmente percebe como o Windows decide periodicamente girar a unidade óptica. É simplesmente ensurdecedor. Ele também pode reproduzir vídeos. Então, eu carreguei com um monte de filmes obtidos legitimamente. Estou percebendo agora que o Windows Media Center não tem barra de limpeza. Então você só precisa avançar rapidamente. Você não pode usar o mouse, embora ele suporte o mouse. Sim, o mais rápido que você pode ir é tipo 4 vezes para frente. Então, se você quiser assistir a um filme por meia hora, terá que esperar uns 5 minutos no mundo real. Cara, esse programa é bom. E o outro recurso importante aqui é a capacidade de gravar ou assistir TV analógica e digital, bem como o Ativa, que era muito popular na época. Acho que talvez ainda sejam. Eu não sei dizer. Eu não tenho TV há muito tempo, mas eu tive muitos problemas com isso porque o processo de fazer o Windows Media Center reconhecer estações de televisão locais apenas procurando por elas não parece funcionar. E eu pesquisei isso. E havia pessoas meio que insinuando que não funcionava de jeito nenhum. Ou pelo menos que demorava muitas horas. E então eu voltei para fazer uma tomada de pickup, que é o que estou fazendo agora. Pensei em sentar aqui por algumas horas e deixá-lo procurar estações. E então, quando eu liguei a máquina, eu acho que o sistema de arquivos está corrompido. O Windows não inicializa mais. Então, o Vista em 2007, problemas, eu acho. Mas pelo que entendi, em seu auge, era muito pronto para uso. Você apenas o conectava à internet. Ele baixava uma lista de estações locais, e você podia simplesmente sintonizar o que quisesse no guia de TV. Você poderia dizer para ele gravar um programa, gravar todos os episódios de um programa que você pudesse viver, pausar a TV, e tudo mais. E novamente, esse era um recurso padrão no Windows Media Center, então nada específico para esta máquina. Só por diversão, eu consegui fazê-lo funcionar muito brevemente no WinTV PVR antes de morrer. Então, é assim que parece. Não há sinal neste estúdio, então é muito difícil fazer a TV aparecer. Mas há um momento, eu tinha um quadro. Aqui, deixe-me dar a você mais um cabo saindo do HDMI ali. Oh, uau! Oh, tivemos um sinal por um momento. Ah, aí está. Aí está. Temos um anúncio. Isso é televisão, baby. Sim, acidente de carro. Então sim, nós apenas usamos um programa normal como o WinTV. E ele apenas sintoniza os canais locais sem problemas. Então o que Niveus realmente adicionou aqui? Bem, há uma seção de clima que supostamente mostra uma previsão do tempo. E é isso que a coisa do MacWeather que vimos no menu inicial faz. Não funciona, é claro, porque todos os sites dos quais ele obteve dados estão mortos há muito tempo. Mas, você sabe, lá está. Você provavelmente pode imaginar como era naquela época. Se formos até a seção de música e formos para a esquerda aqui, temos a loja de mídia HD. Aparentemente, esta é uma interface para uma loja de música online há muito tempo desativada chamada Music Giants, da qual eu nunca tinha ouvido falar. Naturalmente, isso também não funciona mais, mas também podemos imaginar como era. E é isso. Você já viu de tudo. Isso é tudo o que o Windows Media Center faz. É a mesma coisa que qualquer outra máquina Windows Media Center faz. Mas, novamente, esse é o ponto. E eu procurei um vídeo de uma das máquinas concorrentes contemporâneas da HP. E além de algumas porcarias, como o HP Media Center, que provavelmente não era muito útil, eles também parecem ter enviado uma máquina que só tem o Windows Media Center. E é isso. Tipo eu. Eu odeio me repetir, mas acho que é disso que se tratam os HTC. Mas então, o que a Niveus quis dizer no panfleto quando disse que você poderia baixar filmes nessa coisa? A loja de mídia HD parece ter apenas música. Não consigo encontrar nenhuma menção a uma locadora de filmes em lugar nenhum, então acho que eles só esperavam encontrar um serviço para fazer parceria. E não tiveram sucesso. Meu palpite é que eles nem desenvolveram um plugin. Eles provavelmente obtiveram gigantes da música. E da mesma forma, aquele gadget de previsão do tempo. Isso é apenas uma coisa de freeware que eles baixaram. Eles também não fizeram isso. Eu me perguntei por um momento se eles farejaram o desenvolvedor, mas eu verifiquei o site deles, e até onde eu sei, é puro donationware, sem amarras de licenciamento anexadas. Então espero que pelo menos tenham jogado alguns milhares de dólares no botão de doação do cara. Provavelmente não. Então, de qualquer forma, sim, como eu disse, é um PC em todos os sentidos do termo. Quer dizer, ele tem um Core 2 Duo 2,4, eu acho. Como eu disse, ele é bem animado na maior parte, honestamente. E ele realmente tem uma GPU. Quer dizer, ele não é ótimo.
É uma GeForce 8600 GT, que era de médio alcance até para a época, mas roda jogos. Teoricamente. Isso engasga bastante, rodando 3D Mark 06. Embora pelo que li isso fosse bem brutal, mesmo nas melhores placas da época. As pessoas também sugeriram, no entanto, que esta versão específica do 3D Mark foi meio mal otimizada, como se tivesse restrição de CPU. Então talvez o i4 1600 esteja limitando, não sei. E quero dizer que este não é um vídeo de benchmark. De qualquer forma, eu só queria deixar claro que este é um computador de médio porte completamente comum. E isso significa que você poderia ter tido essa experiência exata por menos de $900. Especialmente porque naquela época, o Media Center era apenas parte do Windows normal. A versão XP era somente OEM. Você tinha que comprar um PC de mídia dedicado para obtê-lo, mas o Visual tinha integrado na edição Premium doméstica muito comum. Então, quase todo mundo com uma nova máquina de médio porte já o tinha. E ainda assim, o nível externo ali custava entre 4.600 e 6.000. É um preço bem alto. Delta, o que poderia explicar essa diferença enorme? Bem, a resposta mais simples é apenas a usual, economia de escala. Você poderia fazer um PC de $900 com peças prontas e levaria cerca de 4 horas para montar uma máquina do zero e deixá-la pronta para ser enviada. Se você for bom. Eu sei que esse é outro trabalho que eu já tive. O Niveus, no entanto, obviamente inclui muitas peças personalizadas com custo inicial muito alto e margens muito estreitas, especialmente na escala em que estavam operando. E provavelmente uma quantidade enorme de trabalho manual para montar. Montar esses grandes gabinetes de alumínio sem arranhar nada ou quebrar cabeças de parafusos é uma droga, deixe-me dizer. Mas mesmo assim, quero dizer, isso poderia ter valido de 5 a 7 mil dólares? Quais peças especiais poderiam estar aqui para justificar esse custo? Bem, vamos ver o que a Niveus colocou na caixa. O que tem na caixa? Este não é realmente um gabinete de PC, é claro. É mais como um chassi de amplificador, então não abre tão facilmente quanto você esperaria. Imagino que isso veio com alguns adesivos de garantia horríveis. Agora que penso nisso, você certamente nunca deveria ver o interior dessa coisa, então eles não tornaram isso muito fácil. Começamos removendo a tampa superior. Pegamos esses 8 grandes parafusos de cabeça sextavada e os levantamos. Sem surpresa, é realmente denso aqui. A parte superior não deixa você chegar a nada, mas você já consegue ver um pouco do que está acontecendo. Temos um suporte de cartas aqui. Um monte de cabos voando por aí. Há um CD-ROM pendurado aqui. E claro, o gato já meio que saiu da bolsa. Quanto ao gerenciamento térmico, você pode ver basicamente o que eles fizeram imediatamente. Mas para ter uma visão clara, temos que tirar basicamente todo o resto também. Vamos começar com a fonte de alimentação. E minha coisa favorita é que eles usaram parafusos de tamanhos diferentes para praticamente tudo na máquina inteira. Então você tem que pegar umas 4 ou 5 peças para desmontar tudo isso. Esta é, na verdade, uma fonte de alimentação modular. E eu vou falar sobre isso em 1 minuto, porque é meio anacronismo. Mas torna muito conveniente para nós porque eu posso simplesmente desconectar esses cabos. Então sim, não acho que essa fonte de alimentação veio com a máquina. É um SS sazonal de 650 km e foi lançado pela primeira vez em 2009. Eu realmente não acho que essa máquina foi feita tão tarde. Na verdade, isso foi vendido para uso em PCs silenciosos, mas tem um ventilador. É apenas uma muito silenciosa que foi projetada para ligar somente quando for absolutamente necessário. Eu nunca ouvi falar dele, pelo que vale a pena, embora eu tenha usado essa coisa por umas boas 30 ou 40 horas. Mas ela não existia em 2007. E a Nivea vendeu esta máquina naquela época como uma configuração totalmente sem ventoinha. Com base nas poucas fotos que consegui encontrar, parece que ela veio com uma fonte de alimentação totalmente passiva, que tinha um dissipador de calor pendurado na parte traseira e uma serigrafia que se encaixava no pequeno recorte ali. Então sim, eu realmente suspeito que isso seja pós-venda e mostrarei mais evidências disso em 1 minuto. Primeiro, no entanto, precisamos retirar o painel frontal e antes de fazer isso, temos que desparafusar a gaiola da unidade. É aqui que nossos discos de 2.500 GB vivem, e é parafusado na placa frontal. Então vamos tirá-lo. Agora, eu presumi que o painel frontal seria parafusado, mas na verdade, ele é preso apenas por clipes de mola. Então, eu apenas pego isso e puxo. Ele sai imediatamente. Lá vamos nós. E então, podemos colocá-lo no chão. Mas todos os cabos para o interruptor de energia e a luz são muito curtos. Então eu tenho que desconectá-los todos. Da mesma forma, este cabo ID realmente não quer sair. Mas parte do motivo pelo qual eu tirei isso é que eu queria mostrar isso a você. Se você está se perguntando por que a gaiola foi aparafusada ao painel frontal, deve ser bem óbvio agora. Ele foi revestido com pasta térmica. Discos rígidos giratórios produzem uma quantidade razoável de calor por si só, e a Niveus teve que descobrir como se livrar disso. Então, esta gaiola, que é, na verdade, parte da solução térmica... Veja, isso é realmente bem ajustado às unidades, e cada uma está sobre uma almofada de transferência térmica, que também atua como um amortecedor de ruído. Então, há uma placa de cobre no meio aqui.
E a ideia é que ela pegue o calor das unidades e o transfira para essa placa, que então o acopla aos dissipadores de calor. E eu acho que, como a placa frontal é um grande pedaço de alumínio, que também é um bom dissipador de calor, eles pensaram em apenas lubrificar a interface aqui. Agora, o que é interessante sobre isso, se voltarmos para a área da fonte de alimentação, você pode ver que há toda essa mancha branca aqui. E quando eu abri essa coisa pela primeira vez, pensei que fosse resíduo de fumaça mágica. Sabe, a PSU original tinha explodido, e é por isso que eles a substituíram. Mas na verdade, é mais composto térmico. Você pode ver, na verdade, um pouco de líquido ainda lá na fenda. O suprimento original também deve ter sido revestido na Grécia. Acho que a Niveus não confiava na pia externa para fazer todo o trabalho, e a pessoa que substituiu a PSU não viu necessidade de lubrificá-la novamente. Eu não os culpo. Como este tem um ventilador, dificilmente seria necessário. Então isso é meio nojento. Nunca vi nada parecido em um computador antes. Mas, ei, faz sentido. Quando você sai do território usual de ventoinhas e coisas assim, as coisas vão ficar estranhas. Falando em estranho, a situação da unidade óptica é meio interessante. Fiquei surpreso quando vi que esta máquina tinha um slot loader, já que eles não tinham sido realmente vendidos para desktops depois, tipo, do final dos anos 90, até onde eu sabia. E com certeza, acontece que é uma unidade de laptop e ela vai para um adaptador para encaixar um cabo ID de tamanho completo. Isso faz muito sentido. Quer dizer, parece meio estranho ficar pendurado em uma placa frontal como essa. Ele ocupa muito espaço interno, e o cabeamento torna isso ainda pior. Mas acho que funciona. Vamos apenas desconectar isso. Deixe isso de lado. Em seguida, temos que remover o painel traseiro que começa com esses 4 parafusos ao redor do perímetro. Nova peça. E então temos outra aqui embaixo que é mais uma parte. É a mesma da fonte de alimentação. Bem, deixa pra lá. Aqui estou eu apenas inventando problemas, e agora podemos começar a tirar isso. Mas é claro que ele realmente não quer ir tanto. E você pode ver basicamente como isso é construído. Agora, temos uma placa-mãe comum aqui. E então, temos algumas placas PCA Add-on, aqui, e um suporte personalizado que prende essas placas no lugar. Então é basicamente um gabinete ATEX super minimalista que está flutuando no centro de um chassi maior. Esta é, na verdade, uma abordagem muito comum para PCIs integrados. O TriCaster Xig C850, por exemplo, é construído exatamente da mesma maneira. Mas isso significa que nenhuma das portas fica exposta na parte traseira da máquina. Então, todas essas coisas no painel traseiro precisam ser conectadas à placa-mãe e às placas com esses pequenos cabos de conexão. E há muito pouco espaço para ele. Quer dizer, para alguns, não é tão ruim. Mas outros, como o DVA e o HDMI, simplesmente ficam dobrados aqui. E é realmente desagradável. Os conectores em ambas as extremidades estão sob tensão constante. Além disso, se você quiser remover o painel traseiro, você tem tipo 3 polegadas de comprimento aqui antes de ter que desconectar tudo. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que posso realmente me safar sem fazer isso. Então vou deixar isso do jeito que está. Mas vou comentar que todos esses cabos são feitos à mão, é claro. Quer dizer, você não pode comprar cabos de conexão de 4 polegadas como este, na maioria das vezes, mas de particular são engraçados porque não são removíveis. Ambas as extremidades têm flanges que não passam pelo furo no painel, então eles devem ter realmente colocado o cabo pelo furo e depois soldado ao conector no local. Claro, acho que qualquer coisa funciona. Sabe, pensei que teria que tirar esses dissipadores de calor laterais, mas acabei de perceber que isso fica claro o suficiente quando removo o cabo de alimentação para que você possa ver o que está acontecendo lá dentro. Então aí está. Essa é a máquina. Temos uma placa de desktop Intel pronta para uso. Nem tem RAM Gamer no compartimento de cartão. Temos a GeForce 8600. Temos 2 placas sintonizadoras de TV. Estas não são as originais, pois o antigo dono as retirou, mas acabei de colocar algumas que tenho certeza que são basicamente idênticas ao que ele teria. Então temos uma placa de som Asus Zonar D2. Então é basicamente o que você encontraria em um equipamento gamer de baixo custo da época. Então, a única coisa que torna isso interessante é a solução térmica, que, agora que a vemos, não é realmente tão notável. Qualquer um, exceto que ela existe. Então temos esses 4 blocos aqui que se conectam aos 4 dissipadores de calor externos. Então temos tubos de calor que voltam para essas lesmas de cobre aqui. Eles são presos entre elas. E então, esta aqui de baixo fica em cima da CPU. Então o calor sai do chip, passa por esse slug para os canos, vai para os blocos para o calor externo, afunda e balança seu tio. Esse é o sistema de resfriamento da geleia. TM. É bem simples. E mesmo assim, eu não esperava nada disso. E vou entrar em detalhes sobre o porquê. Eu imagino, você sabe, basicamente como um tubo de calor funciona, mas talvez você não. E de qualquer forma, vou resumir por razões que ficarão claras. A ideia básica é que você tem um tubo de metal que move o calor de uma extremidade para a outra sem nenhuma parte móvel. Parece um tubo normal de cobre ou aço por fora, mas a superfície interna tem um pavio, basicamente metal que foi moldado em uma superfície esponjosa ou ranhurada.
O tubo é preenchido com um fluido, então selado, e quando você aplica calor em uma extremidade, o fluido vaporiza, viaja para a extremidade fria e condensa, despejando sua energia térmica lá no processo. Então o pavio carrega o fluido de volta para outra extremidade através da ação capilar, e tudo começa de novo. É quase como uma pequena geladeira sem o estágio de compressão, e ele, você sabe, funciona sozinho. Então os tubos de calor basicamente pegam o calor de um lugar magicamente, e o fazem aparecer em outro, às vezes por rotas muito complexas, mas com eficiência muito alta. E na verdade, isso significa que isso funciona como se todo esse conjunto de dissipadores de calor externos estivesse preso diretamente na parte superior da CPU. Pode ser meio difícil imaginar dissipar 100 watts de energia sem nenhuma ventoinha. Mas se você pensar em usar uma pia tão grande com toda essa convecção e radiação, isso é muito mais crível, certo? Melhor ainda, já que elas ficam do lado de fora do gabinete e montadas verticalmente, elas têm acesso a um ar frio agradável em vez do ar abafado que fica dentro do PC. E as correntes de convecção podem viajar diretamente por essas aletas. Se elas estivessem dentro do gabinete, nenhuma dessas coisas seria possível. Quero dizer, se você tiver a opção, você realmente quer que seu dissipador de calor fique na parte externa do seu PC. Mas normalmente não é possível, já que você sabe, a CPU está a 6 polegadas dentro do gabinete, não aqui na borda. E, de fato, quando esse não é o caso, as pessoas optam por pias externas. Veja esses PCs industriais, por exemplo. Todo o exterior dessa coisa é um radiador. E se dermos uma olhada no interior desse dissipador de calor, não há praticamente nada acontecendo. Temos apenas o dissipador externo, e eles têm um bloco de alumínio na própria CPU que eleva o calor em meia polegada. Não há tubos de calor, não há ventoinhas, nada. E este não é um chip de altíssimo desempenho de forma alguma. Eu acho que é como um Core 2 Dual UV de baixo custo ou algo assim. Mas ele ainda precisa de um ventilador na maioria das aplicações aqui, pois ele é conectado diretamente a uma enorme massa de metal com acesso ao ar externo. Então, no Niveus, o tubo de calor simplesmente pega a energia térmica de sua localização inconveniente, alguns centímetros dentro do gabinete, e a leva para a borda, onde pode ser descartada externamente, reduzindo um problema muito difícil a um problema trivial. Vamos girar isso ao redor, você pode ver que a GPU também recebe basicamente o mesmo tratamento. Esses tubos de calor são um pouco menores. Mas de outra forma, sim, temos um bloco na GPU aqui que eles definitivamente fizeram do zero. E então o nosso aqui que o prendeu ao dissipador de calor externo, ele só toca em um por algum motivo, em vez de 2 ou 4, mas de outra forma são todos os mesmos princípios. Sim, é isso. Essa é a solução. E quer dizer, de que outra forma você faria isso? Os heat pipes são basicamente a razão pela qual os computadores têm sistemas de resfriamento eficientes hoje em dia. Você dificilmente encontra algo passivo ou ativo que não os use de alguma forma. E ainda assim, eu realmente não esperava ver isso aqui, porque pensei que tubos de calor era uma tecnologia avançada. Eu só tinha visto isso em produtos feitos por grandes corporações, e presumi que você precisaria de máquinas caras que os moldassem sob medida, crimpassem e enchessem o tubo em algum tipo de câmara de vácuo, ou algo assim. Ou você teria que ir a uma empresa que só os fabrica e fazer um pedido de uma quantidade enorme. E não valeria a pena, a menos que você estivesse fazendo algo como o resto da máquina claramente foi construído em oficinas locais, e principalmente à mão, eu tinha certeza de que a Niveus não teria condições de desembolsar esse tipo de custo inicial. Mas acontece que nada disso é verdade. Você pode ir a um site, e quero dizer, você pessoalmente pode fazer isso, e comprar um pedaço pré-fabricado de tubo de calor, selado e preenchido, e então dobrá-lo cuidadosamente no formato que quiser. Eu encontrei várias empresas vendendo exatamente isso, então eu comprei uma. Eu fui e peguei um tubo de calor bruto da McMaster Car. Custou $12 e esqueci de trazer comigo para este vídeo. Mas também não recebi as peças que preciso para fazer uma demonstração adequada. Então mostrarei isso no próximo vídeo. Mas acredite em mim, funciona. Coloquei uma ponta em água quente e a outra ponta queimou meus dedos. Ok, sabe uma coisa? Vamos fazer o nosso melhor. Tem um pouco de água quase fervente aqui. E esse é meu tubo de calor. Pegue um cubo de gelo. Deve ser possível furar direto. Estou tentando não tocar no cachimbo. Pronto. Corte bem no meio ali. E fiquei preocupado que pudesse ser apenas o próprio cobre fazendo toda a condução de calor. Então, aqui está um pedaço de fio que tirei de um Romex. Isso é definitivamente cobre sólido. Só espere alguns segundos. Sim, isso não está fazendo nada. Peguei um pouco. Acho que sim. Sim, talvez o cobre esteja fazendo muito do trabalho. Não sei se coloquei isso aqui. Isso já está esquentando. Uau, acho que até agora. Sim. Uau. Cara, isso é impressionante. Eu tenho que dizer.
De acordo com as instruções, você pode moldar essa coisa com segurança em qualquer formato que precisar, como na sua cozinha. Não há ferramentas especiais além de um aparelho de dobra recomendado. É muito parecido com um dobrador de linha de freio para um carro e não há produtos químicos perigosos envolvidos ou algo assim. O que comprei na verdade usa água como fluido de trabalho, então se eu o quebrasse não seria grande coisa. Então acontece que isso é completamente acessível mesmo para um amador. E isso faz sentido, já que a Niveus Media estava claramente operando em um nível amador. Não estou tentando ser maldoso ou crítico aqui. É difícil para mim ignorar o fato de que isso foi claramente feito em um ambiente de 5 caras em uma garagem, assim como o resto da máquina. Você sabe, todas essas peças foram feitas em uma oficina mecânica local, com certeza. Ou acho que talvez eles mesmos tenham feito isso. Não é como se fosse difícil. Acabei de perceber que posso tirar esse dissipador de calor e mostrar para você. Então me dê um momento. Vou fazer isso. Eles obviamente usaram um suporte de dissipador de calor Intel padrão para assegurar isso. Então, tudo o que tenho que fazer é estourar esses 4 pinos de pressão. Lá vamos nós. E isso deve aparecer imediatamente. Uau. Isso é muito mais pesado do que eu estava preparado para isso. Achei que estava preso ali, mas não. Eu simplesmente não sabia o quão forte eu precisava levantá-lo. Uau. Esta é a primeira vez que realmente tiro isso da máquina. E isso é muito maior e mais pesado do que eu imaginava. Que fera. Espere um minuto. Isso é maior do que qualquer um desses coolers passivos enormes que você pode comprar hoje em dia. Acabei de perceber isso. Esta é a rocha do cara gargantuan. Tudo bem, eu ia apenas descrever isso. Mas agora você pode ver claramente o que eles fizeram. Esta é uma barra de cobre que eles tornearam em um torno e colocaram um alargamento aqui para que este suporte do dissipador de calor Intel se prenda a ela. E eu prometo a você, eles conseguiram esses suportes apenas quebrando-os dos dissipadores de calor Intel. Não há como eles terem conseguido fabricar esta chapa de metal estampada ou plástico moldado por injeção. Certo? É obviamente um dissipador de calor Intel. Então, eles fizeram esse pedaço de cobre que vai aqui. E então, eles fizeram esses dois da mesma maneira, sabe? Os giraram no torno. E o que notei sobre isso, a princípio, eu pensei que parecia bem áspero. Mas então olhei um pouco mais de perto e percebi que a borda superior estava realmente virada para fora. E eles quebraram a ponta aqui. Eles realmente colocaram um pequeno chanfro nela. Então, na verdade, não é tão ruim quanto eu pensei que fosse no começo. Quer dizer, parece algo que você veria nos fóruns de OCP difíceis em, tipo, 2002. Mas não é tão bom quanto poderia ser para o que é agora. Não sei se eles teriam colocado essas duas lesmas em uma fresadora, e você sabe, prendido-as em um torno e usado uma fresa de ponta esférica para fazer essas ranhuras. Ou se eles as perfurassem com, tipo, uma furadeira de coluna. Porque agora que olho para isso, eles estão perto o suficiente do topo para que eles provavelmente pudessem ter perfurado tudo. Agora que penso nisso. Da mesma forma, esses blocos que são montados nos dissipadores de calor externos são obviamente apenas pedaços de alumínio tarugo. Uau, eles não fizeram muito mais do que apenas cortá-los no tamanho e fresar essas ranhuras neles. Mas, novamente, eles se preocuparam em chanfrar as ranhuras. E então, é claro, eles tiveram que colocar essas ranhuras aqui para os tubos com uma fresa de ponta esférica. Então eu imagino que elas foram usinadas sob medida. Não acho que você conseguiria isso na prateleira. Mas isso é tudo muito fácil, esse é o ponto. E eu sei disso porque lembro da minha mãe fazendo praticamente a mesma coisa na nossa garagem quando eu tinha 12 anos. Fazendo um bloco de água para um sistema de resfriamento de água caseiro, com ferramentas, que compramos da Harbor Freight. Então sim, isso poderia ter sido terceirizado para uma loja como todas as outras peças, mas provavelmente era mais barato comprar apenas as ferramentas e fazer em casa porque não há nenhuma precisão real envolvida. Então sim, é tudo muito familiar. A coisa toda é fofa. Sinceramente, é tão improvisado. Esses caras conseguiram colocar um fórum de OCP difícil para exibir equipamentos em meia dúzia de revistas de papel bem ao lado de marcas nacionais. Você tem que respeitar essa agitação. Mas acho que isso implora para que isso seja melhor do que o equivalente de 2007 da isca Reddit Gold. Certamente havia muitas máquinas que as pessoas construíam naquela época que tinham sistemas de resfriamento caseiros de aparência impressionante, mas que na verdade não funcionavam tão bem. E vou ser honesto, olhando para essa coisa, eu realmente não achei que funcionasse muito bem também. Vamos deixar claro, eu não sou um engenheiro térmico, ok? A única coisa que eu realmente posso fazer para provar se é bom ou não é ver se ele superaquece sob carga. E desculpe ele, pelo spoiler, mas não esquenta. O que eu não posso te dizer, no entanto, é se ele funciona tão bem quanto poderia. E há algumas qualidades aqui que me fazem pensar sobre isso. Considere isso. Se uma grande empresa como a Zalman, por exemplo, construísse esse tipo de coisa, posso garantir que em vez de ter esses 4 tubos enormes voando bem acima da CPU, assim, com um cobre enorme entre eles e o chip, eles teriam mais ou menos 8 ou 12 tubos menores que se dobrariam para baixo para que pudessem pressionar diretamente contra o dissipador de calor da CPU. E sabemos que a Zalman faria dessa forma, porque eles fizeram. Eles fizeram uma das poucas máquinas sem ventoinha que existiam no início dos anos 2000 e, com certeza, ela usava muitos canos minúsculos em uma montagem de perfil muito baixo.
Eu não mencionei isso antes, porque você não podia comprá-lo como uma peça genérica para colocar em um PC. Você tinha que comprar a máquina inteira como uma unidade. Não conta realmente. Mas essa abordagem me parece ideal porque os canos estão tão próximos da CPU que podem absorver o calor no momento em que ele sai do dissipador de calor. Enquanto aqui ele tem que primeiro aquecer todo esse pedaço de cobre. E então, meio que absorver os outros, também antes que os canos possam absorver seu primeiro bito. Mas eu posso ver por que isso foi feito. Eu acho. Quer dizer, isso torna a dobra manual dos canos muito mais fácil. Você tem apenas essa curva única aqui e pronto. Em vez de ter que curvá-la dessa forma, e depois para baixo, e depois para cima, e fazer isso repetidamente para um monte de canos. Mas eu suspeito que isso faz a CPU esquentar mais do que o necessário, porque não importa o quão eficazes sejam os tubos de calor, eles só vão resfriar a parte superior desse pedaço de metal. A metade inferior ainda vai reter um monte de calor que precisa ser conduzido para cima antes de poder ser descartado. Quão rápido essa condução acontece? Eu não sei. Talvez seja rápido o suficiente para que não importe. Também notei que os canos são revestidos com composto térmico, o que é meio estranho. Tipo, minha primeira reação foi que não foi profissional, já que estava tudo espalhado na lateral do bloco. Mas obviamente alguém esteve aqui. Então, talvez isso tenha sido feito por quem trocou a fonte de alimentação. Certo. Mas me fez perceber que nunca tinha visto composto térmico usado em um sistema de tubo de calor comercial. Então eu pesquisei e li um pouco. E descobri que, sim, aparentemente eles geralmente são soldados ou fixados com epóxi térmico. E nenhuma dessas opções seria realmente uma opção aqui. Quer dizer, a soldagem teria sido problemática, devido à enorme massa de cobre, que você teria que aquecer. Você teria que acendê-lo com um maçarico a gás, o que não é algo que você gostaria de fazer em sua pequena fábrica de computadores, ou teria que comprar um forno industrial especial, o que seria uma despesa realmente desagradável para um item de uso único. Então acho que entendi. E sejamos honestos, em uma pequena operação onde tudo é feito à mão, você erra o tempo todo e tem que refazer as coisas. Tanto solda quanto epóxi tornariam isso impraticável, enquanto isso pode ser simplesmente desparafusado e desmontado. Então sim. O composto funciona pior do que solda ou epóxi. Não sei. Provavelmente não. É que ninguém mais parece fazer dessa forma. Então sim, eu tinha minhas dúvidas sobre o quão bem isso iria funcionar. Mas a prova está no pudim, certo? Não tenho habilidade para analisar formalmente essa coisa, mas tenho uma câmera infravermelha e posso usar o ventilador de velocidade. Então liguei a máquina, executei o Prim 95 e um benchmark de GPU. E deixei cozinhar um pouco. E os resultados, devo dizer, foram bem impressionantes. O pacote da CPU nunca passou de 65 graus Celsius. Isso é cerca de 150 Fahrenheit. Não é frio de forma alguma, mas ainda é totalmente razoável. E eu deixei a máquina funcionando por várias horas assim. Ela nunca ultrapassa 65°C de acordo com a velocidade do ventilador, o que parece muito bom. Também é estranho, porque eu não sei para onde o calor está indo. De acordo com a câmera térmica, os dissipadores de calor que atendem a CPU nunca ficam mais quentes do que o chassi ao redor. Tipo, eles chegam a cerca de 35°C, mas todo o resto também, incluindo a tampa superior. E muito desse calor definitivamente vem de reguladores de voltagem na placa e do chipset resfriado passivamente, que fica realmente quente. Agora, talvez o cooler da CPU esteja apenas fazendo um trabalho realmente excelente. Você sabe, ele está difundindo o calor pelos dissipadores de forma tão uniforme e tão rápida que eu nem vejo um aumento. Também pode significar que os canos não estão fazendo nada, e a CPU está assando lá embaixo, acelerando para o inferno e voltando para se manter viva. Mas eu realmente duvido que a máquina não pareça lenta. Tipo, quando sua CPU está acelerando, seu PC parece um 386. E, pelo que as pessoas dizem, 65°C é como 20 graus abaixo do limite de aceleração. Então parece que estamos bem. Mas parece muito estranho que os dissipadores não sejam mais quentes do que o resto. A CPU deve ter 65 watts, e não tenho certeza se estou atingindo esse TDP. Mas certamente está fornecendo uma quantidade razoável de energia com 100% de utilização por 2 horas, certo? Quer dizer, voltando ao que eu disse sobre o bloco de aquecimento, antes que os canos possam fazer qualquer trabalho, o cobre precisa atingir a temperatura. Mas depois de horas de 100% de utilização, como tocar na própria pia, estava apenas um pouco acima da temperatura ambiente. Fica ainda mais estranho quando você dá uma olhada no lado da GPU. Se eu girar um benchmark 3D e deixá-lo rodando por 15 minutos, a sincronização que serve o cardinal gráfico fica quente ao toque. Quer dizer, está uns bons 11 graus Celsius acima do resto da máquina, incluindo a pia, bem ao lado dela. E é isso que eu esperaria. Então esses heat pipes estão claramente fazendo seu trabalho. E se eu tocar em um quando estiver sob carga, vou acabar me queimando um pouco. Eles ficam quentinhos. Você não consegue ver isso tão bem na câmera infravermelha porque elas são reflexivas. Mas alguém me disse que se eu colar fita preta nos canos, isso resolveria o problema. Então eu fiz. E sim, com certeza, eles leram mais de 51 graus Celsius. Então, há muito calor lá. E os canos parecem estar levando para a pia muito bem. De acordo com o Revetuner, no entanto, a GPU nunca ultrapassa 60 graus Celsius. E isso torna tudo muito mais estranho porque a CPU está relatando uma temperatura 5 graus acima disso. Para onde tudo isso está indo? Estou confuso. Mas ei, de novo, eu não sei do que diabos estou falando. Então só posso tirar uma conclusão. Este sistema funciona e não podemos ter certeza de nenhum desses números exatos. Para ser claro, me disseram que câmeras são. Nem sempre são super confiáveis, quando se trata de temperaturas precisas. Mas acho que os números relativos são claros o suficiente.
Tudo isso parece combinar com o que eu esperava e, em qualquer caso, não explodiu depois de horas de uso. Então parece que o sistema de resfriamento passivo Glacier TM é o verdadeiro negócio. Mas realmente valeu a pena o que eles estavam cobrando por ele? Bem, talvez não. Mas apenas pelos nossos padrões. E não acho que isso fosse para nós. Como mencionei antes, este não era um produto de varejo. Mesmo que tenha sido avaliado em uma revista de consumo, você não poderia simplesmente sair e comprar a Niveas Rainier ou um Denali em uma loja ou mesmo ligando para a empresa. Em vez disso, isso é algo que você obteria de um instalador. Agora, este é um campo com o qual nunca tive nenhum motivo para interagir. Mas há muitas pessoas por aí que eu acho que não conseguem conectar o cabo amarelo no orifício amarelo. Às vezes porque fisicamente não conseguem, tenho certeza, mas também às vezes porque são muito apáticas para ler as 2 páginas da seção de introdução no manual e descobrir. Então, elas pagam outras pessoas para virem e instalarem suas TVs, VCRs, DVDs e tudo mais. Ou pelo menos é nisso que o mercado de classe média está interessado. Você sabe, as pessoas com as Mac mansões, a classe alta, as pessoas com as verdadeiras mansões. Eles querem uma coisa muito diferente. Não sei se você já esteve na casa de alguém que tem uma quantia realmente fenomenal de dinheiro, mas não sei se isso ainda é verdade. Não sei se eles ainda fazem isso, mas pelo menos nas últimas décadas, você frequentemente via alto-falantes de teto em todos os cômodos, todos conectados a uma única fonte, como um monte de equipamentos escondidos em um armário em algum lugar, com painéis de parede, em todos os cômodos para controlar o roteamento, o volume e outras coisas. Esse não é o tipo de coisa que até mesmo faz tudo acima da média provavelmente instalaria. Quero dizer, isso é algo que você geralmente não consegue comprar no varejo, porque nenhum componente é útil, a menos que seja apoiado por dezenas de outros componentes que precisam ser todos da mesma empresa, além de quilômetros de cabeamento na parede. Então, o investimento mínimo está na casa dos milhares de dólares. Então você contrata um instalador que vai para uma empresa como a Leviton, que faz linhas de produtos inteiras, especificamente para esse tipo de mercado, e pode fazer um grande pedido a crédito. E esse é o tipo de segmento de mercado que acredito que a Niveus Media estava mirando. Se você foi ao site deles, não havia nenhum número de contato de vendas, nenhum e-mail. Você apenas foi até a página de encontrar um revendedor e localizou um intermediário. E esse é o tipo de coisa que os pequenos fabricantes querem. Eles não gostam de lidar com usuários finais, não têm mão de obra para isso. Então eles fazem você passar por um instalador que cuida das vendas iniciais, lê o folheto para você pelo telefone, cobra pelo produto em si. Faz a instalação. Então as chamadas de suporte são menos prováveis. E então, se houver algum suporte, eles o absorvem em vez do fabricante. E claro, no segmento de mercado em que todos os seus clientes têm mansões, eles também invariavelmente não sabem nada sobre tecnologia e estão constantemente irritados e hipócritas sobre tudo. Não é nada parecido conosco. Portanto, o trabalho de suporte é um elemento particularmente importante. Principalmente porque mesmo se você fosse um babaca sem noção, você ainda poderia ter notado alguns problemas com essa coisa. Por um lado, pode ser sem ventoinha, mas não é completamente silencioso. Você pode ter notado isso antes, ele ainda tem discos rígidos giratórios. E apesar das almofadas anti-vibração e da minha declaração presunçosa de que essa coisa é tão utilizável na câmera, você provavelmente ainda poderia ouvi-los girando. E durante os momentos de silêncio nos filmes, tenho certeza de que você ainda notaria o ruído do drive de vez em quando. A solução, claro, foi fazer o que geralmente é feito em mansões. Não coloque a máquina no mesmo cômodo que a TV. Quer dizer, parece inútil gastar uma fortuna em um sistema de resfriamento passivo e depois colocá-lo em um armário de qualquer maneira. Mas ainda há algumas vantagens. Quer dizer, há menos peças móveis para falhar, é menos isolamento acústico necessário e pode ser mais bem equipado para lidar com estar em um pequeno armário abafado do que algo com um ventilador normal. Outro motivo para fazer isso, porém, é que, sim, essa coisa é absolutamente enorme. É maior do que qualquer componente AV que já vi na minha vida. E não há muitos centros de entretenimento que realmente caberiam em Orlando, parecia bom. E além disso, temos que voltar à questão do preço. Tenho certeza de que algumas pessoas normais desembolsaram por um desses e simplesmente o colocaram em um cartão de crédito. Mas o mercado-alvo provavelmente era formado principalmente por pessoas que tinham mais dinheiro do que centavos. Quer dizer, os concorrentes da HP e da Alienware podem ter sido um pouco barulhentos, mas também custavam apenas 2 mil. Então, Cristo, basta colocar a coisa em cima do seu gabinete AV, onde não esquenta muito. Então afogue suas preocupações estéticas com as 10 caixas de champanhe de primeira que você pode pagar com o dinheiro que sobrou. Ok? Mas mesmo que você pudesse se dar ao luxo de comprar um desses, 2 seriam um exagero, quanto mais 3 ou 4, mesmo se você tivesse bastante dinheiro. E o problema é que o tipo de pessoa a quem isso provavelmente se destinava geralmente não tinha apenas um centro de entretenimento. Eles tinham 2, 4 ou uma dúzia. E até mesmo muitos caras comuns nessa época tinham uma TV no quarto. O objetivo do centro de mídia era centralizar sua mídia. Quem quer passar pelo trabalho de gravar um monte de episódios de Star Trek se você não pode assisti-los na cama? É lá que você assiste Star Trek. Uma coisa é ser rico o suficiente para gastar 8 mil em um PC medíocre. Mas você tem que ser realmente ousado para gastar 50 ou 60 mil equipando sua mansão inteira. E se você não fosse realmente muito rico, não havia como gastar mais 4 dígitos só para cobrir o quarto. Felizmente, no entanto, havia uma solução. Deixe-me encerrar tudo isso.
Alguns anos após o início da vida útil do Windows Media Center, a Microsoft iniciou um programa para fornecedores terceirizados produzirem extensores de Media Center que faziam exatamente o que parecia. Este é um modelo um pouco mais recente, mas pelo que li, todos eles parecem funcionar da mesma maneira. Deixe-me tirar isso da caixa aqui. Sabe, eu tinha uma fala no roteiro em que eu ia chamar isso de uma pequena caixa de metal. Mas, na verdade, é uma pequena caixa de plástico. Este é o Linksys DMA 2200. Eu acho que é o número do modelo. É uma caixinha bonita e elegante. Ele vai caber confortavelmente em cima do seu DVD player ou qualquer coisa. Embora, na verdade, ele também seja um DVD player. E na parte de trás temos um monte de saídas como você esperaria. HDMI, o componente, composto, S-Video. Temos áudio digital de cobre óptico. E então temos uma interface de rede. A ideia é que você coloque seu PC de centro de mídia real na sua sala de estar principal ou escondido em um armário em algum lugar. E então, sob sua TV ou TVs, você teria uma caixinha como esta que não faz nada mais do que se conectar de volta ao seu servidor de mídia pela rede e transmitir vídeos e música. Dessa forma, você poderia ter uma máquina cara e 6 caixas de streaming muito mais baratas. Em outras palavras, temos feito o Plex para sempre. Agora, essas coisas eram muito baratas e muito fáceis de usar. Essa cerca de $350. E tudo o que você faz é levá-lo para casa, conectá-lo e ligá-lo. Seu Windows Media Center aparecerá e perguntará se você deseja conectá-lo. E é isso. Agora eu já configurei este, então vou apenas conectá-lo e mostrá-lo a vocês rapidamente. Tudo bem. Eu tenho isso conectado ao Windows Media Center por meio de uma pequena rede doméstica aqui. O extensor está ligado, e eu só tenho que ir lá e escolher o Windows Media Center. E aí está. Agora posso ir até fotos e vídeo e vamos assistir a um filme. E lá vamos nós. Temos Tron, e ele está rodando exatamente como no PC. Então, obviamente, isso está tudo bem. Acontece com muitos homens, obviamente. Isso é bem emocionante. E ele suaviza vários dos pontos problemáticos do Denali, certo? Tipo, se você não precisa realmente colocar essa coisa na sua sala de estar, ou em cada uma delas de qualquer maneira, então não importa se é enorme, barato e emite um ruído irritante. E a Niveus reconheceu isso claramente, pois eles imediatamente começaram a revender essas coisas. O extensor Linksys atual parece ter sido um dos maiores nomes do mercado. E a Niveus o listou na seção de suporte de seu próprio site, incluindo manuais e drivers. Então, tenho que presumir que eles estavam agrupando isso com seus servidores. E isso faz muito sentido comercial. Mas aparentemente não foi satisfatório. Não tenho certeza do porquê. Li avaliações do extensor Linksys e todas parecem incrivelmente positivas. Aparentemente, até mesmo as pessoas da primeira geração os amavam. E eles não custavam muito. E não pareciam ter fãs. Então, eu não sei que possível melhoria você poderia fazer em tudo isso. Meu palpite é que a Niveus não gostava de revender nada. E eles queriam margens de lucro maiores porque no final de 2007 anunciaram seu próprio produto interno, o extensor de mídia Niveus Edge. Esse é, claro, o dispositivo que mostrei a vocês no começo do vídeo. E provavelmente nem preciso dizer que é mais da metade do motivo pelo qual comprei todo esse conjunto. Na verdade, eu vi os dois assim, na loja de computadores usados local, há cerca de 6 meses. E eu estava apenas passando por eles há algum tempo porque eles pareciam incrivelmente chatos. Eu os pesquisei e eles simplesmente não eram. Não pareceu grande coisa. Mas então dei uma olhada mais de perto no Edge e fiquei interessado. O Denali realmente não é tão notável. Mas essa coisa, por outro lado, esse caso esconde muitos pecados e não vou entrar em detalhes. Isso será um vídeo posterior, como eu disse, porque é uma coisa própria, acredite em mim. Mas eu vou pelo menos ligar para você. É o mínimo que posso fazer. E eu vou explicar o que diabos aconteceu lá no próximo vídeo. Fique ligado. Você poderia dizer que será a mais picante dessas duas almôndegas, mas espero que esta tenha sido saborosa o suficiente. Eu tento o meu melhor quando confrontado com algo aparentemente banal para encontrar algum motivo para me interessar por isso, mesmo que isso exija escolher os menores piolhos que eu puder encontrar. E essa coisa não teve muita coisa acontecendo além do óbvio. É definitivamente estranho para PCs, e eu acho que é único para a época, então espero que você tenha se divertido. Se você se divertiu, seria legal se você se inscrevesse no meu canal para saber que você gosta desse tipo de coisa, e se você quer uma chance extremamente pequena de ser notificado quando o próximo vídeo for lançado. Então talvez ative as notificações. Não vai funcionar, mas você pode tentar mesmo assim. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo.
Eu realmente não conseguiria fazer nada disso sem o apoio deles, já que este é meu trabalho em tempo integral. Essas pessoas gentis na sua tela pagam minhas compras de supermercado, meu espaço de estúdio, gasolina no meu carro e porcarias estranhas, como essa que eu compro, esperando que se transformem em um vídeo, sem nunca saber ao certo. Então sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando lá. Todos eles tornam isso possível. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.